Bonsoir à tous. Ora, boa noite a todos. Seigneur, Monsenhor vous dire devant Dom José, tous eu gostaria de dizer-vos combien je suis heureux diante de todos como estou feliz de estar ao serviço da sua diocese. et non seulement heureux E não somente feliz, mas cheio de gratidão l'accueil qui m'est fait. pelo acolhimento que me fizeram aqui. C'est comme formateur. É como formador em liturgia, já desde 1988, Donc depuis près de 40 ans. portanto há quase 40 anos que eu tomo a palavra esta noite na vossa presença. Estes anos de serviço dão-me, sem dúvida, uma certa experiência. Cependant, Contudo, bien souvent, muitas et en vezes, particulier lorsque particularmente quando eu era diretor de l'Institut supérieur de do liturgie Instituto de Superior de Paris, Liturgia de Paris, je me suis demandé eu si perguntei-me on tantas venait vezes o que é que vraiment verdadeiramente faire sur ce point. conviria fazer neste Vous aspecto. voyez à l'image Estão a ver na le imagem cœur de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, mon monastère. o coro da minha abadia, porque a formação em liturgia tem marcas específicas que muitos não veem. Ela situa-se entre um saber específico que diz respeito às instituições litúrgicas, ao conhecimento das doutrinas, nomeadamente em teologia sacramental, e à arte da celebração, que é, a um tempo, um saber fazer e um saber ser. Mais profundamente, esta formação nunca deve perder de vista a busca de uma forma de sabedoria espiritual que valoriza as mediações sensíveis do acesso a Deus. A liturgia é a primeira fonte de comunhão divina na qual Deus partilha a sua própria vida conosco. Ela é também a primeira escola da vida espiritual, dizia Paulo VI, por ocasião do discurso de encerramento da segunda sessão do Concílio Vaticano II. Um discurso que Francisco tem o cuidado de citar longamente na carta Desiderio Desideravi. Desde então, falar de formação litúrgica, desde à partida, falar de formação litúrgica remete para um conjunto complexo de aspectos que respeitam tanto a teologia como a exegese bíblica, tanto a história das doutrinas como das práticas rituais e pastorais, tanto a antropologia como a psicologia da religião, tanto as diferentes vias das artes, a arquitetura, a música e a iconografia, como a arte da comunicação, nomeadamente para a homilia, ou ainda a poesia, se considerarmos a himnodia da liturgia das horas como parte de um curso académico em teologia. A liturgia é, por conseguinte, uma disciplina que se apresenta sob a forma de um cruzamento, um lugar em que se cruzam numa espécie de síntese o conjunto da reflexão teológica. Um estudante africano que me tinha vindo a encontrar ao princípio do primeiro trimestre da sua vida universitária, era padre já depois de alguns anos, e tinha-me confessado isto. Antes de sair do meu país, disseram-me: mas não é possível, tu vais 2 anos para Paris para aprender a dizer missa. Eu não imaginava o que eram os estudos de liturgia. Dou-me conta agora, desde que estou a Paris, que é completamente outra coisa, que tem muito pouco a ver com aprender a dizer missa. É sobre a base desta experiência que eu vos proponho. Será um percurso que se apresenta não como uma demonstração, mas como uma espécie de itinerário
solitário, meditativo. Mais exatamente, um pouco à maneira de um guia de museu, levando-vos a descobrir diferentes facetas de uma obra, vou desenrolar um certo número de aspectos da formação. Falo-ei como uma releitura de experiência em forma de testemunho refletido, mas, evidentemente, proponho, antes de mais, como um eco à Carta Apostólica Desiderio Desideravi de Francisco, um documento publicado em 2022 e constitui uma carta, um mapa, um autêntico guião nesta matéria. Para começar, devo dizer que tenho uma viva consciência dos limites de um empenhamento na formação da liturgia. Da minha parte, ao longo de todos estes anos de trabalho, eu tentei aportar uma modesta contribuição a este imenso estaleiro, transmitindo aquilo que eu tinha recebido. Repeti na miúde diante dos estudantes que me compreendo, que me entendo como um herdeiro do movimento litúrgico do século XX e, portanto, da reforma litúrgica do Vaticano II, que foi desse movimento o fruto mais visível. Eu tive, com efeito, a sorte de seguir os cursos do Instituto Superior de Liturgia de Paris, quando a reforma litúrgica pedida pelo Vaticano II era ainda muito recente. Estava-se nos anos 1980 e muitos dos rituais revistos não chegavam ainda a ter 10 anos. Mais ainda, entre os nossos mestres, o dominicano Pierre-Marie Gy tinha sido um dos atores maiores de uma reforma que tinha sido pedida pelo Concílio. E os outros mestres, como Louis-Marie Chauvet, Jean-Yves Ameline, ou Paul Leclerc, eram formados pelo adjornamento que estava então a tomar forma. É, portanto, importante hoje que nos remergulhemos na história do movimento litúrgico do século XX. Um movimento que também se implantou aqui em Braga, pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Graças aos esforços de Dom António Coelho, espero ter pronunciado corretamente, com fortes convicções sobre a formação neste domínio, ele manifestava-se então, e isto inclusive em Pio X, uma viva consciência de que era preciso rever a herança litúrgica recebida dos séculos passados para que os fiéis pudessem viver e não mais assistir às celebrações. O combate deles deve continuar a ser o nosso também hoje, apesar de os acentos, os tons, os sotaques mudarem para termos em conta as transformações culturais que nos afetam hoje. A carta de Francisco sobre a renovação do ensino de história da Igreja oferece-nos pontos essenciais para um tempo que caminha muito depressa, em que abunda a amnésia, que favorece formas, muitas vezes as formas mais impressionantes de revisionismo histórico e de radicalização. Francisco põe o acento sobre a formação para a dimensão histórica, mais do que no conhecimento dos factos do passado. Cito: ninguém pode verdadeiramente saber quem é e quem é que ele tenciona ser amanhã sem alimentar o laço que o une às gerações que o precederam. E isto não somente ao nível da história do indivíduo, mas também ao nível mais amplo das comunidades.
Fim de citação. Esta passagem aplica-se perfeitamente à formação litúrgica, que é, por natureza, uma entrada na tradição da Igreja. Para muitos hoje, a noção de tradição é compreendida como algo que desenha realidades do passado, designa realidades do passado. Noutros termos, a teologia tradicional seria aquela que conservaria os antigos livros litúrgicos. Há que dizer, e poderíamos citar neste ponto tanto Paulo VI como João Paulo II, que os nossos livros litúrgicos são a expressão da tradição viva da Igreja. Sempre ao longo da história, com efeito, com certos ritmos diferentes, segundo cada época, a liturgia transformou-se. Muitas vezes, talvez, sem sequer que tivéssemos disso consciência. É por isso que uma formação litúrgica implica mostrar o caráter histórico da liturgia, e isto para recusar duas perspectivas bastante correntes atualmente, sobretudo na França, desde que se enfrenta esta questão. Não se pode nem ser por nem contra a tradição, porque na realidade, e isto é particularmente verdadeiro em liturgia, nós estamos dentro da tradição. Hoje, a reforma já tem mais de 50 anos e nós estamos mergulhados num mundo bastante diferente do mundo que em que se vivia depois do Vaticano II. O ajornamento das instituições litúrgicas é hoje, sobretudo para as jovens gerações, mas não somente para elas, um facto histórico. Mas este facto encontra-se muito obscurecido por um debate sobre a legitimidade e o valor da reforma levada a cabo sob a autoridade de São Paulo VI. Não é o meu propósito esta noite tratar este debate complexo que conheceu múltiplas peripécias a partir de 1969 e cujo último grande acto foi protagonizado por Francisco em 2021 com o seu moto próprio Traditiones Custodes. Mas podemos sublinhar que este debate é bastante poderoso. É desgastante. Ele repousa muitas vezes sobre visões parciais e proposições que recusam, à partida, toda qualquer discussão ao nome da tradição ou da verdade. Colocamos-nos então como detentores ou guardiães vigilantes em face de derivas que se imaginam fruto da reforma, esquecendo que a liturgia será, e foi sempre, e será sempre, reposta ou colocada, confiada entre as mãos de homens e mulheres que têm os seus limites. Os defeitos na liturgia são realidades permanentes. É neste contexto que a carta Desiderio Desideravi de 2022 é um acontecimento, um evento maior para todos aqueles que se dedicam à formação em liturgia. A mais de um título, podemos ler este texto como uma versão atualizada da Constituição Conciliar, um documento que dessa Constituição retoma os elementos fundamentais à luz da experiência destes últimos 50 anos. A Constituição Conciliar põe à luz a relação na liturgia entre Cristo e a Igreja e, portanto, punha o acento sobre o lugar do povo de Deus na liturgia. Ela sublinha muitas vezes, com efeito, a noção de participação ativa, como actuosa participatio,
como princípio fundamental de adjornamento das instituições litúrgicas que ela pedia, que ela desejava. Ora, esquecemos-nos por vezes de que este princípio não visa, antes de mais, uma espécie de repartição dos papéis na ação, apesar de fundarem uma diversidade de serviços e de ministérios. É a tradução em liturgia do princípio teológico e eclesiológico do sacerdócio baptismal de que é revestido o povo de Deus. Uma abordagem que repousa sobre a Escritura e, em particular, sobre o capítulo 2 da primeira carta de São Pedro. Para o concílio, com efeito, a participação litúrgica pertence à própria natureza da liturgia, porque ela é, em virtude do seu batismo, um direito e um dever para o povo cristão, enquanto ele é uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado. É em virtude desta orientação fundamental que, pela carta de Desidério de Zeravi, Francisco apela à formação litúrgica de todo o povo de Deus. A liturgia é, com efeito, a obra de um povo totalmente sacerdotal. Este sacerdócio é o sacerdócio de Cristo diante do Pai. O sacerdote eterno, um sacerdócio exercido no Espírito Santo, que é o mestre de toda a liturgia. A liturgia é, portanto, por natureza, uma obra comum e não a actuação de alguns. Ora, o texto conciliar religava fortemente este horizonte à exigência da formação. Não há, dizia o Vaticano II, esperança alguma de obter esta participação dos fiéis se antes os próprios pastores, não forem profundamente impregnados do espírito e da virtude da liturgia e não se tornarem capazes de o ensinar. A este título, podemos dizer que a formação litúrgica não é uma preocupação particular da pastoral, mas é a primeira tarefa de uma verdadeira pastoral. E isto porque a liturgia é, por natureza, pastoral. Com efeito, formar em liturgia é algo que toca o conjunto total do ser cristão. A Constituição Conciliar identificou-o bem ao precisar, a propósito dos percursos académicos, nomeadamente nos seminários e nas universidades, que o ensino desta matéria devia ser colocado entre as disciplinas necessárias e prioritárias e que ele devia ser apresentado na sua perspectiva teológica e histórica, bem como espiritual, pastoral e jurídica. E graças à redescoberta da salvação como história pelos movimentos patrístico e teológico do século XX, o concílio pontuava que a liturgia era um ponto de convergência de toda a formação teológica, porque se trata de fazer ressaltar o mistério de Cristo e a história da salvação. Estas afirmações do Vaticano II constituem uma guia permanente para pensar os percursos de formação nesta área. Evidentemente, permanece essencial formar os futuros sacerdotes, ou os atores da vida litúrgica, como os chantres, os cantores, os organistas, ou ainda os servidores do altar, os acólitos, os ministros extraordinários de comunhão. Contudo, a formação litúrgica não pode ser concebida como uma formação técnica destinada a um público de especialistas.
Num texto publicado em 1942, num manual de teologia, sob o título Teologia Prática e Espiritual, o jesuíta René Renat Marley, que eu conheci, antigo diretor do Instituto Superior de Pastoral Catequética, desenvolve um diagnóstico sobre a história da teologia. Ele sublinha que, separando-se pouco a pouco, e sobretudo a partir do século XIII, das suas fontes bíblicas e da sua situação litúrgica fundamental, da sua colocação litúrgica fundamental, a teologia tornou-se uma crítica refinada de conceitos, um discurso entre especialistas. E dizer isto é, portanto, pensar a formação em liturgia como um lugar-fonte que reúne teologia bíblica, dogmática e espiritualidade. Formar para a liturgia sem teologia leva muito depressa ao rubricismo de que o primeiro dos princípios do século XX constantemente denunciaram os riscos e o impasse. Formar para a liturgia sem um horizonte da vida espiritual do povo de Deus faz perder de vista a natureza própria da liturgia, que, segundo a fórmula bela de João Paulo II, epifania da Igreja, ou ainda Ecclesia Orans, Igreja em oração. Igreja orante. A liturgia da palavra é, a este título, um grande lugar, diríamos, o primeiro lugar de formação cristã. É por isso que formar a Sagrada Escritura sem fazer a ligação com a proclamação da palavra de Deus na liturgia, que é a palavra viva aos nossos ouvidos, é arriscar-se a perder aquilo que Bento XVI designava no seu notável texto Verbum Dominum, o lugar privilegiado em que Deus nos fala na nossa vida atual, onde Ele nos fala hoje ao seu povo que o escuta e que lhe responde. Fim de citação. É, portanto, essencial formar ao entendimento, à inteligência teológica do leccionário litúrgico. O desconhecimento da lógica profunda da liturgia da palavra reduz o seu alcance a um pretexto, a um discurso homilético. Ora, a proclamação da palavra na liturgia é um evento, pois que Cristo está ali presente quando se proclamam as Sagradas Escrituras, diz o número 7 da Constituição. O lecionário é o caminho privilegiado para descobrir a unidade das Escrituras à maneira da célebre narração de Lucas dos peregrinos de Emaús. E, começando por Moisés e por todos os profetas, ele interpretou-os em toda a Escritura aquilo que lhe dizia respeito. A liturgia da palavra, portanto, é muito mais do que uma catequese bíblica. Ela reveste-se, como sublinhava Bento XVI na exortação Verbum Domini, de uma dimensão, ela reveste de uma dimensão propriamente sacramental. Desiderio Desideravi constitui também uma versão actualizada das grandes orientações conciliares, sublinhando o caráter crucial do tema num mundo dito pós-moderno, marcado profundamente pela invasão na nossa vida cotidiana das tecnologias digitais e, muito concretamente, no nosso bolso, através de um smartphone. Francisco
chamava a atenção em particular para o perigo que corre a liturgia diante daquilo que ele chama o veneno da mundanidade espiritual, a saber, uma espécie de neopelagianismo que reduz a liturgia a uma actuação, e o neognosticismo que tende a fazer da liturgia uma espécie de prática esotérica, um suporte de uma abordagem supersticiosa ou mágica. A razão profunda da insistência de Francisco sobre aquilo que ele vê como um veneno, e é uma palavra forte, porque evoca precisamente uma bebida mortal, está ligada ao facto de que a liturgia não é somente a face ritual da vida da Igreja, mas ela é também, antes de mais, uma realidade mistérica, portanto, comunional, uma realidade de comunhão. Ela é, com efeito, o lugar inaugural, não o único, da relação entre Deus e o seu povo. O lugar em que os fiéis se alimentam da palavra e do pão. O lugar em que se edifica o corpo ressuscitado de Cristo e, numa só palavra, o lugar fonte da vida da graça. É por isso que a formação litúrgica é coextensiva à formação cristã. É uma tarefa contínua e é uma formação permanente de todo o povo de Deus, à qual Francisco nos convida. Deste ponto de vista, a distinção que ele nos coloca entre a formação para a liturgia e a formação pela liturgia é de grande alcance. Penso, diz ele, que nós podemos distinguir dois aspectos. A formação para a liturgia é a formação pela liturgia. A primeira é funcional. A segunda é essencial. Falando de formação para a liturgia, Francisco designa o estudo das fontes litúrgicas. E há muito a fazer neste ponto. Falando de formação pela liturgia e, sobretudo, apresentando-a como essencial, ele põe um ponto decisivo, demasiadas vezes esquecido, e que constitui um grande desafio para o nosso tempo. É a liturgia, a própria liturgia, que é o primeiro lugar da formação cristã. É a experiência que vem primeiro, e não os discursos sobre os textos ou os ritos. E isto implica um verdadeiro sacrifício. Trata-se de consentir, de permitir entrar numa forma de vida que nos precede e que se apresenta, antes de mais, como um dom a receber. Para ele, com efeito, estes dois aspectos devem articular-se um com o outro. Deixar-se formar pela liturgia é receber as cinzas no início da Quaresma, aquilo que alimenta, nutre o nosso desejo de começar o caminho da Páscoa, medindo um pouco aquilo que vai ser preciso tirar para encontrar o caminho em direção a Deus. Renunciar para encontrar o caminho. É, de qualquer modo, é também ajoelhar-se Sexta-feira Santa diante da cruz do Senhor para viver a comunhão na morte de Cristo, em vista da participação na vida nova, que é o dom da Páscoa. Os aspectos muito concretos da piedade popular, e não posso deixar de pensar aqui em Fátima, são muitas vezes a maneira em que os fiéis menos instruídos, os simples, se apropriam da passagem pascal que os teólogos tentam pensar e que os liturgistas colocam no centro do seu ensinamento. O mistério pascal arrisca-se a ficar uma ideia abstrata, diríamos uma simples fórmula, se a liturgia vivida não nos ensina que é no nosso próprio corpo
que a Páscoa de Cristo se inscreve como potência da ressurreição. Trata-se, de facto, de passar com Cristo da morte à vida nova, como exprime a bela quarta oração eucarística, a fim de que a nossa vida não seja mais para nós mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou, a fim de vivermos para Ele. João Paulo II, na carta para o 25º aniversário da Sagração do Concílio, suponho, traduz esta dimensão fundamental dizendo que a liturgia tem por primeira tarefa recordarmos incessantemente ou recolocar-nos incessavelmente no caminho pascal aberto por Cristo, onde consentimos ou aderimos a morrer para entrar na vida, como segunda fórmula de Santa Teresa de Lisieux. Desta grande ideia no coração da carta de Francisco, a saber que nós somos para a liturgia, não somos formados pela liturgia, que esta formação é essencial, daqui podemos tirar várias conclusões concretas. É preciso, sem cessar, recordar que é o itinerário batismal, este processo inscrito em particular no ritual de iniciação cristã dos adultos, que faz o cristão, que nos faz tornar cristãos, e não começando a catequese ou o percurso de formação doutrinal ou a moral dos catecúmenos. É um grande tema, no momento presente, de um desenvolvimento importante em França do catecumenado. Do mesmo modo, é o rito do casamento que faz o casal cristão. É por isso que o ritual deveria ser mais bem mobilizado para a preparação para o casamento. O rito realiza aquilo que nenhuma formação intelectual pode fazer. Ele age, ele transforma o indivíduo que aceita deixar-se formar por ele. A liturgia é ação antes de ser discurso. E com Louis-Marie Chauvet devemos dizer que a liturgia não diz aquilo que ela faz. Pelo contrário, ela faz aquilo que ela diz. Deixar-se formar pela liturgia é, portanto, fundamentalmente, aprender a confiar na própria liturgia. E Deus sabe como isso nos é difícil, confiarmos-nos, termos confiança. As nossas celebrações são muitas vezes saturadas de discursos. Ora, não são as explicações da liturgia, nem mesmo, e que Deus me perdoe, as homilias que formam verdadeiramente os fiéis. Certamente, a qualidade das palavras na liturgia é um lugar importante da formação, nomeadamente nos seminários. A arte da admonição, da palavra homilética e, sobretudo, da pronúncia de uma oração, ou de proferir uma oração, a oração eucarística. Tudo deveria estar pensado em profundidade, inclusive pelos músicos. Deste ponto de vista, é sem dúvida muito necessário que a formação litúrgica hoje leve mais em conta o lugar dos gestos e das atitudes. Isto tanto mais que, no passado, estes aspectos se transmitiam nas famílias, como à maneira das boas maneiras a ter na Igreja. Esta transmissão já não se faz bem hoje. O pluralismo nesta área é, de uma certa maneira, muito positivo, porque não há nada de mais pessoal ou mesmo de mais íntimo do que o gesto. É de um grande efeito, mas num mundo em que o indivíduo é rei, esquecemos-nos demasiadas vezes que gestos e atitudes podem significar o nosso isolamento, ou mesmo
nossa separação. Certos gestos, como o sinal da cruz, na abertura da celebração, tornaram-se hoje o sinal eficaz da nossa reunião. Pelo contrário, em França, sobretudo, a diversidade das maneiras de receber a comunhão arrisca-se a apagar o mistério da edificação de uma Assembleia que comunga num só pão, formando o corpo único de Cristo, que é a Igreja. É aí que aparece uma das marcas mais profundas da formação litúrgica. Para que sejamos formados pela liturgia, é necessário prestar atenção ao corpo, ao seu próprio corpo, antes de mais, mas também ao corpo da Assembleia. É preciso encontrarmos hoje caminhos para formar para esta atenção justa, para que o corpo da Assembleia não seja a manifestação das nossas separações ou divisões. O discurso sobre o respeito das sensibilidades é uma ratoeira. Ele pode impedir-nos de entrar sobre o caminho nunca acabado da comunhão. Porque trata-se de estar com Deus, mas isso implica, em rigor cristão, não se pode observar um mandamento sem o outro, isso implica também estar com os outros. E, antes de mais, por isso, de estar consigo mesmo, estar lá presente. Não podemos, todavia, esquecer de que na velha Europa o mundo contemporâneo não favorece a vida litúrgica. Formar em liturgia constitui um verdadeiro desafio, desde que a vida litúrgica se tornou ela mesma um problema. Não basta dizer que é a liturgia que forma os fiéis. É preciso também que as condições da celebração permitam à vida litúrgica ser esse poderoso fermento de formação. Uma reforma como a que foi levada a cabo a pedido do último concílio produz os seus frutos lentamente, ao ritmo da sucessão das gerações. O padre G tinha uma bela fórmula quando os novos baptizados foram os herdeiros do Vaticano II, quando eles forem velhos bispos, aí é que se dará a reforma litúrgica. Tudo pode acontecer. Ao mesmo tempo, os efeitos que eles tinham em vista na época foram profundamente busculados para as evoluções socioculturais de um mundo de que se vê todos os dias que entrou numa mutação de grande vastidão, radical. Basta pensar à guerra presente no Irão e outras coisas. Francisco propôs mesmo esta fórmula. Nós já não estamos numa época de mudanças. Estamos verdadeiramente numa mudança de época. O risco atual é, com efeito, o de reduzir a liturgia a um espetáculo religioso em que cada um investe a sua busca de piedade pessoal um pouco à maneira em que utilizamos hoje a inteligência artificial para nos decidirmos sobre um outfit vestimentar. O interesse, o entusiasmo por os grandes reuniões, os grandes assemblamentos, não nos deve dar a ilusão na apreciação do gosto dos nossos contemporâneos pela vida litúrgica. Não só esses grandes eventos são muitas vezes momentos pontuais numa vida ordinária em que a liturgia não encontra o seu lugar, mas, segundo a fórmula de uma antropóloga americana, Sherry Turkle, eles edificam sós juntos uma solidão no meio da multidão.
Por outros termos, podemos ficar perfeitamente fechados em si, em nós mesmos, estando numa multidão numerosa. Se a modernidade viu a emergência da subjetividade e se ela abriu também as portas da liberdade individual, a pós-modernidade radicalizou esta orientação, correndo o risco de isolar os indivíduos numa solidão para a qual as redes sociais não trazem verdadeiramente contrapeso algum. A linguagem é sempre um revelador dos nossos inconscientes coletivos, muito baralhados. Durante a crise Covid-19, ouvimos florescer expressões como vou ter a minha própria missa ou vou fazer a minha adoração. Expressões nas quais o adjetivo possessivo designa um assunto propriamente individual. A liturgia é, portanto, a formação. E, portanto, a formação e a liturgia são hoje, de alguma maneira, fechadas pelos reflexos de um mundo em que o consumo é uma forma de vida. Consumimos para existir e não, antes de mais, para satisfazer necessidades. Por conseguinte, consumimos também a liturgia à mesma maneira daquilo que fazemos pela música ou dos vídeos com os auscultadores enquanto vamos a viajar de comboio. Deste ponto de vista, podemos dizer que a nossa relação com a Eucaristia é hoje, muitas vezes, de certa forma, formatada por esta cultura do consumo. Eu devo estas notas a um professor do seminário polaco de Cracóvia. Eu traduzi um artigo seu para a mesa um dia, um artigo notável nesta declaração. A linguagem é reveladora. A formação em liturgia deve, por consequência, buscar propor outras vias de reflexão para além da concentração sobre a celebração da Eucaristia, que fica frequentemente nestas proposições do povo cristão. A perda secular da liturgia das horas, como celebração comunitária, é um grande limite para a capacidade de a liturgia formar o povo de Deus. Num mundo individualista e que caminha a toda a pressa, a formação para a oração é um problema maior, mesmo no mundo monástico. O canto dos salmos não é somente uma forma litúrgica, de certo modo desfasada, que alguns creem desfasada da cultura contemporânea. É, ao mesmo tempo, um mergulhar na fonte bíblica sem a qual a liturgia fica estrangeira. Uma experiência da oração que ousa dir tudo a Deus, mesmo as coisas mais difíceis. Um caminho de descentramento de si. Entrar na alegria quando estou triste ou na tristeza quando estou contente. E isto é essencial a uma vida espiritual no mundo contemporâneo. Sim, os salmos constituem o caminho privilegiado, a autoestrada da formação litúrgica. E aqui a arte de cantar os salmos, de cantar a salmodia, dizia Gelino, faz parte das bases fundamentais de uma formação litúrgica de hoje. Porque a salmodia ensina precisamente a respirar juntos, a caminhar no mesmo ritmo, a viver concretamente a unidade das vozes, sem a qual a palavra de comunhão corre o risco de ser esvaziada do seu sentido. Obrigado aos seminaristas que nos fizeram agora há pouco experimentar isto no princípio desta sessão. Na hora da generalização das opções e mais ainda na hora das avaliações individuais, sobretudo,
individuais, a dimensão social do culto cristão, que é a da fé cristã, da própria fé cristã, como a chamou Henri de Lubac no seu livro Catolicisme, de 1938, está fortemente comprometida. Os cristãos oram em nós e dizem Pai Nosso, como sublinhava São Cipriano de Cartago no III século. E este nós da oração litúrgica cristã é constitutivo da identidade profunda daqueles que o batismo tornou filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs de Cristo. Atualmente temos um verdadeiro paradoxo. A reforma litúrgica de Vaticano II fundou-se sobre a redescoberta da dimensão comunitária essencial. A Constituição Conciliar exprime claramente as ações litúrgicas não são ações privadas, mas sim celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade, quer dizer, o povo santo reunido e organizado sob a autoridade dos bispos, número 26. O dominicano Yves Congar forjou uma fórmula, muitas vezes repetida. A Eclésia, ou comunidade cristã, é o sujeito integral da ação litúrgica, o sujeito completo da ação litúrgica. Ora, as evoluções culturais recentes levam largamente a pôr em risco uma tal visão. Não basta repetir a fórmula de Congar para que ela se torne verdadeira. Na realidade, a nossa época tende a conceber as ações rituais como atuações fornecidas por actores realizando uma performance. A ideia de uma atuação, a ideia de que a liturgia seja uma espécie de jogo coletivo, como já sublinhava Romano Guardini, apaga-se aqui diante do individualismo contemporâneo. A liturgia é sinfonia. Ela brinca sobre uma palete de mediações ministeriais, mas também musicais e artísticas, para manifestar uma assembleia voltada juntos para o Senhor. Para o seu Senhor. A Assembleia é o primeiro sinal da presença do ressuscitado junto dos seus discípulos. As consequências concretas são muito importantes. O recuo do canto da Assembleia, que nós hoje podemos constatar em França, pelo menos em certos lugares, é um dos sintomas mais evidentes da perda desta dimensão eclesial da liturgia. E isto vale igualmente para a concepção do espaço, uma questão que suscita muito rapidamente conflitos. É sem razão que foi identificada a reforma no dispositivo do espaço litúrgico de colocar o padre virado para o povo. De facto, a reforma reencontrou a dimensão comunitária e dialogal da liturgia cristã. Esta é, a um tempo, relacional e, portanto, simbólica, no sentido forte do termo. A reforma pôs não o padre virado para o povo, como se ouve dizer muitas vezes, mas sim, pôs o povo à volta do altar. Isto não implica necessariamente um plano centrado, porque também é preciso manter um eixo, uma axialidade que fala do povo em marcha para uma terra nova que Deus lhe prepara. Mas esta visão implica concretamente que a Assembleia não esteja cortada em relação ao altar e que ela esteja disposta de tal maneira que a sua unidade fundamental com o altar seja prescindível. Estou a falar da apresentação geral do Missal Romano, que diz isto nestes termos. A Constituição Conciliar põe duas afirmações essenciais a respeito dos ministérios na liturgia, que são, portanto, dois pontos fundamentais para a formação dos ministros.
De um lado, afirmando que Cristo está presente na pessoa e na ação do ministro, o concílio afirma que em liturgia o ministro é uma mediação que aponta para um outro, o Cristo que se tornou servo. Isto não vale só para o diácono, mas para todos os ministros. Todo o ministério da presidência, tanto como o mais modesto, é uma configuração a Cristo servidor. Todo e qualquer ministro, incluindo o leitor, age sempre ao serviço de todos e, de uma certa maneira, em nome de todos. É isso que aparece, aliás, no nós que estrutura a quase totalidade das formas litúrgicas. Todo o ministério em liturgia toma, portanto, a figura de João Batista ao responder à questão: quem és? Eu não sou o Cristo, eu sou o caminho, a voz daquele que grita no deserto. O ministro é, portanto, aquele que recebe a sua identidade da própria ação e que, por conseguinte, diz com o Batista: eu não sou aquele que vós esperais. A arte da presidência consiste em fazer viver esta verdade fundamental. Cada ministro dá-nos a possibilidade de viver com as suas graças e os seus limites. E alguns limites, como a falta de segurança, digo nomeadamente para os seminaristas. Eu também fui como tímido, eu tremia ao princípio da minha vida de sacerdote. E, portanto, a má falta de segurança fizeram mais do que uma demasiada confiança em si, que transforma a celebração no one-man show. Aliás, esta visão implica que o ministro que preside não se pensa a si mesmo como o centro da ação. O Papa Leão XIV, desde o princípio do seu pontificado, lembrou o adágio augustiniano, citado por Lumen Gentium: convosco sou cristão, para vós sou bispo. Em última análise, é Cristo quem presida toda a Assembleia Litúrgica. A formação litúrgica dos ministros é, portanto, essencial. Ela deve ser, antes de mais, uma formação a um saber-ser na ação litúrgica que não é idêntico a saber desempenhar um papel. Cada ministério é um serviço da Assembleia. Aquele que preside não está acima, mas dentro da Assembleia. Mas é-o enquanto figura e mediação que remete para o mistério. Os diferentes ministérios, instituídos ou não, por exemplo, o de cantor, o chantre, o leitor, a leitora, asseguram também, à sua maneira, esta alteridade necessária que faz da liturgia uma sinfonia de sinais. Formar a liturgia dos ministros não é, antes de mais, formar em vista de uma performance, mas formar em vista deste serviço muito singular, que é o serviço do povo de Deus na sua relação ao seu Senhor. Ao terminar este percurso, podemos dizer que a formação litúrgica do povo de Deus constitui uma chave para a vitalidade da vida cristã, das nossas comunidades cristãs e da missão da Igreja no mundo do nosso tempo. É porque a liturgia é uma questão num mundo pluralista, dominado pelo liberalismo económico e financeiro, que a formação litúrgica é, ao mesmo tempo, necessário, indispensável, complexa e decisiva para o futuro das nossas comunidades. Esta formação deve visar, antes de mais, uma arte de celebrar, que é uma realidade espiritual, como sublinhado
sublinhava Bento XVI em 2005. E isso implica tornar-se atento a 4 aspectos que o nosso percurso, espero eu, pôs à luz. Primeiro aspecto, porque o adjornamento litúrgico do Vaticano II é hoje uma realidade inscrita num passado, a primeira tarefa da formação é a tarefa de recolocar as instituições no interior da longa história do culto na Igreja. Segundo aspecto, uma vez que é preciso sublinhar que é verdade na Europa Ocidental e bastante diferente noutros continentes, a liturgia é vivida num mundo secularizado em que o indivíduo é a medida de tudo. É essencial conjugar teologia e espiritualidade. Terceiro aspecto, pois que a liturgia é ela própria quem forma os fiéis para se tornarem membros vivos do corpo de Cristo ressuscitado. Então, a formação, a arte de celebrar, que leva em conta o corpo, é o caminho privilegiado para que esta formação pela liturgia se torne a alma da vida cristã. E quarto e último aspecto, ao ponto, para que a liturgia seja a de uma igreja em saída para as periferias, então a formação não se pode resumir a cultivar um saber fazer ao serviço de uma actuação. A liturgia perde o seu sabor evangélico quando ela se torna a manifestação de um entre si, entre nós, daqueles que partilham uma mesma sensibilidade estética ou teológica. Posso terminar, portanto, deixando a palavra a Desidério Desideravi. Se o neopelagianismo nos inebria da presunção de uma salvação ganha pelas nossas próprias forças, a celebração litúrgica purifica-nos ao proclamar a gratuidade do dom da salvação recebido na fé. A liturgia não tem nada a ver com o moralismo ascético. É o dom da Páscoa do Senhor que, acolhido com docilidade, torna nova a nossa vida. Não entramos no cenáculo, nós só entramos pelo cenáculo pela força da atração do seu desejo de comer a Páscoa conosco. Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum ante quam patiar. Desejei comer esta Páscoa convosco quanto minha paixão. Obrigado.